Meus irmãos, nós estamos começando uma nova série aqui no culto de sábado. E essa é a série mais longa que nós já fizemos na história do culto de sábado. Vocês estão animados? Eu aconselho muito que você anote o que a gente vai compartilhar aqui nesses dias. Pega um bloquinho, tem um bloquinho lá fora da conferência, se você quiser comprar, anota no seu celular. Se você é aquela pessoa que gosta de ler todas as passagens bíblicas que vão ser compartilhadas aqui, você pode ficar à vontade. Eu aconselho que você anote as passagens para você poder ter e ler elas depois. Amém? Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João 2:6. 1 João 2:6, lá para o final da Bíblia. E nós vamos ler somente esse versículo. E depois nós vamos ler o contexto desse versículo, mas nós vamos começar primeiro com esse versículo somente. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Se você leu esse versículo e entendeu o que João está compartilhando, talvez assim como eu, você deve olhar e falar: acho que nós temos um grande problema aqui. Sim ou não? Se você olha para a vida de Jesus e a história de Jesus, ele realizou algumas coisas extraordinárias, alguns feitos extraordinários. Qual que são eles? Cita aí para mim, algum que vem na sua cabeça de imediato. Andar sobre as águas. Alguém lembra mais algum? Vamos lá, gente, vocês sabem. Água e vinho, a galera lembra desse. Se a gente olha para os evangelhos, eu vou seguir aqui, ó. Se a gente olha para os evangelhos, a gente vê o histórico de algumas coisas que Jesus fez. Uma delas era ele expulsava os demônios das pessoas. A outra coisa é, como o Rafa citou, ele andou sobre as águas. Outra coisa que Jesus fazia muito era curar aqueles que estavam doentes, certo? Ele ressuscitou pessoas. As pessoas estavam mortas, ele orou para essas pessoas ressuscitaram. Ele multiplicou comida, pães e peixes. Ele resolveu alguns conflitos, ele trouxe a paz para alguns conflitos que existiam. Ele se opôs sobre a corrupção, na injustiça, ele se opôs a isso que acontecia em alguns determinados ambientes. Ele ajudou os necessitados, ele ajudou aqueles que precisavam. Ele restaurou propósitos e identidade de muitas pessoas. Isso é um pouco do histórico de vida que Jesus fez e nós lemos isso ao longo do Evangelho, ok? Então, o que João está nos falando é que se nós dizemos que nós pertencemos a Ele, ou seja, se eu e você somos cristãos, nós devemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Logo, a conclusão que eu chego: se eu não faço as mesmas coisas que ele fez, eu não sou um cristão. Sim ou não? E é exatamente isso o que nós olhamos para a nossa vida como cristão e como nosso objetivo. Nosso objetivo é se parecer com Cristo. Por quê? Para que a gente possa realizar as mesmas coisas que Ele fez. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. É assim que a gente deve caminhar. Mas eu não sei você, mas pelo menos eu nunca consegui multiplicar os pães da minha casa. Seria muito legal multiplicar pães, chocolates, né? Orar pela geladeira e abrir tá cheia. Glória a Deus, né? Eu queria ter essa façanha, mas nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu de eu chegar na piscina que tem lá no meu condomínio e eu não conseguir mergulhar, eu começar a andar por ela. Nunca aconteceu. Eu nunca orei por alguém e essa pessoa foi curada. Eu nunca orei por alguém que estava morto num velório e alguém ressuscitou. Muitas dessas coisas nós nunca fizemos, certo? Talvez aquela parte de ajudar aqueles que precisam, os necessitados, aqueles que são injustiçados, se opor contra a corrupção, isso talvez até a gente consiga fazer, certo? Mas esses relatos milagrosos e maravilhosos que Jesus fez, é difícil, a gente até ouve, mas é sempre um relato distante, normalmente um testemunho de um missionário no meio da África ou coisa parecida. É incomum a gente ver isso. Então, nós temos um grande problema. Porque ou eu não pertenço a Cristo,
Ou eu pertenço a Cristo e eu estou esquecendo alguma coisa nessa equação para eu realizar o que Ele realizou. Eu quero acreditar que nós estamos nessa segunda opção, certo? Amém, gente? Todos nós pertencemos a Cristo, nós somos cristãos, alcançados por Ele, salvos e resgatados por Ele, mas nós não conseguimos fazer o que Ele fez, e aqui eu estou falando de coisas extraordinárias, porque nos falta talvez alguma coisa nesse processo. E pode ser chocante, mas o alvo final da nossa vida é que com o tempo, eu e você sejamos capazes de realizar as mesmas coisas que Jesus fez. Quem crê nisso? Amém? E talvez você pode pensar, e isso é o que normalmente eu penso, mas vamos combinar, né? Jesus era Jesus, não vale. Sim ou não? Jesus era Deus, ele tinha poderes divinos, ele tinha ali algo sobrenatural, ele não jogava o jogo da vida pelas regras que nós jogamos, não vale, ele hackeava. Ele mudava o sistema, então não vale. Até a gente poderia usar isso como desculpa se somente Jesus tivesse feito as coisas extraordinárias que Ele fez. Porque quando nós olhamos na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos pessoas fazendo coisas parecidas. Depois, quando a gente olha para a vida dos discípulos, nós vemos os discípulos realizando as mesmas coisas que Jesus fez. Pessoas comuns, como eu e você. E eles realizaram esses feitos extraordinários enquanto eles estavam com Jesus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, eles continuaram realizando esses feitos milagrosos, extraordinários, vivendo a vida como Jesus viveu. Então essa desculpa de que Jesus era Deus não cola. Não rola. Porque nós vemos pessoas comuns fazendo essas ações, vivendo como Jesus viveu. Só que a pergunta, não é se nós conseguimos fazer. Porque eu creio que nós conseguimos. A pergunta é, por que não conseguimos? Por que que eu e você não conseguimos viver a vida que Jesus viveu? E realizar as coisas que Ele realizou? Então algo está faltando. Porque nós cremos que nós pertencemos a Ele, nós somos cristãos, por que que a gente não faz isso? E quando nós olhamos para o texto que a gente acabou de ler, e a gente pula alguns versículos para trás, agora começando lá no versículo 3, 1 João capítulo 2, versículo 3, olha o que João nos fala. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, resumindo aqui, o que João está nos falando é que existe uma relação direta entre conhecer a Jesus e fazer o que Ele fez. Então, quando eu conheço a Jesus, de alguma forma eu faço o que Ele fez. Então, se eu faço o que Ele fez, eu sou alguém obediente. Se eu não faço o que Jesus fez, se eu não vivo a vida que Jesus viveu, eu sou alguém desobediente. Então a minha desobediência está em não realizar as mesmas coisas que Jesus fez, mas o foco é porque eu não conheço Ele o suficiente. Deu para entender? Porque quando eu conheço Ele, eu vivo como Ele. Quando eu não conheço Ele, eu vivo, mas não como Jesus. E aí eu ando na desobediência. Então, tudo está relacionado com o quanto nós conhecemos Jesus. Porque se eu e você não praticamos as mesmas coisas que Ele, qual que é a resposta? A resposta é que a gente não conhece a Ele ou não conhece o suficiente. E eu não sei você, mas isso é muito doloroso para mim. Porque nós estamos falando daquele que nos alcançou, nos amou, nos resgatou, nos salvou, nos tirou do inferno, nos deu vida eterna. E a Bíblia nos fala que se eu e você não vivemos como Ele, é porque nós não conhecemos aquele que nos amou primeiro. Nós não conhecemos Ele o suficiente para viver como Ele viveu. Porque o que tem a ver o fato de conhecer a Jesus com o fato da gente viver como Ele viveu? A relação disso, que é o título da nossa série, é que quando eu conheço algo, e cada vez mais que eu conheço, eu me pareço com aquilo. E esse conhecer a Jesus, gente, não é informações sobre Jesus, ok? Eu tenho informação histórica sobre Jesus, teológica de quem Jesus fez, eu conheço
eu decorei os evangelhos. Não, aqui está falando de relacionamento. O conhecimento que é trazido através de um relacionamento. É como se fosse um casamento. Quem aqui é casado sabe, a cada ano que você completa no seu matrimônio, no seu casamento, você conhece coisas do seu cônjuge que você nunca imaginou. Tem gente que está há 20 anos casado e continua conhecendo a pessoa que está casada. Às vezes coisas ruins, às vezes coisas boas. Então, o relacionamento que Jesus nos convida é esse relacionamento de estar com Ele. Para que cada dia a gente conheça mais sobre Ele. Para que cada dia mais a gente se pareça com Ele. E para cada dia mais a gente faça o que Ele fez. Amém? É por isso que o convite de Jesus para a gente não é um convite para você seguir uma religião ou regras. É um convite para seguir a Ele. Vem e siga-me. Foi isso que Jesus fez com a gente, foi isso que Ele fez com os discípulos. Esse convite que Jesus faz, vem e siga-me, é um convite que naquela época de Jesus era muito conhecido, porque o que acontecia? Olha, os rabinos, eles chegavam para aqueles melhores alunos da Torá e falavam, olha, você aqui, vem e siga-me. O que isso queria dizer? Queria dizer que aquele rabino estava convidando aquela pessoa, já a partir daquele momento, 24 horas por dia, estar junto com esse rabi, com esse mestre. Então aquela pessoa que começava a seguir esse rabi, via o que o rabi fazia, onde ele dormia, onde ele comia, onde ele estava. Então esse tempo de convivência ia fazendo com que aquele aluno se parecesse cada vez mais com o mestre. E por ele se parecer cada vez mais com o mestre, ele começava a fazer as mesmas coisas que os mestres faziam. Então quando Jesus vira para mim e para você e fala, siga-me, Ele está falando, olha, eu quero que você esteja comigo todo o tempo da sua vida, para que cada vez mais você veja o que eu fiz, para você se parecer comigo, para que você realize as mesmas coisas que eu fiz. Então, quanto mais tempo eu passo com algo ou com alguém, mais eu me pareço com aquilo, e mais eu pratico coisas que têm relação com aquilo, mais eu começo a pensar, eu começo a falar, eu começo a realizar coisas que aquilo que eu passo o tempo é. Quer ver um exemplo? Quantos cariocas nós temos aqui? Levanta a mão. Alguns poucos, ainda bem, mais de 3 é gangue, estou brincando. É o seguinte, eu sou carioca também. E assim, eu perdi muito do meu sotaque, mas ninguém convidou a gente para um dia na aula, quando a gente era criança, e falou, a partir de agora, 12 não é mais 12, é 12, tá? E nascimento não é mais nascimento, é nascimento. Aliás, eu descobri que eu falava errado quando eu completei 22 anos no seminário, quando todo mundo começou a me zoar. Eu virava, meu nome é Felipe Bittencourt Nascimento. Aí pessoal, não tem o I aí, né? É Nascimento. Foi aí que eu comecei a melhorar, perdi um pouco do meu sotaque. Então, como eu estou num ambiente, cada vez mais aquele ambiente faz com que eu se pareça com aquilo. Então hoje, tem uma discussão lá em casa, onde vai chegar o dia que o Pedrinho vai chegar em casa, depois da escola, e vai falar porta. E nós temos uma baiana e um carioca, e a gente vai ver esse dia chegar. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele vai estar mais na escola, se relacionando com as pessoas que falam assim, do que com a gente, e ele vai falar assim. E ninguém ensinou a ele, ninguém disse, a partir de agora você vai falar dessa maneira. Por exemplo, a roupa que você está vestindo, a maneira que você corta o cabelo, a maneira que você fala, você aprendeu a partir daquilo que você convive. É por isso que às vezes a gente repete coisas que nossos pais fizeram, que a gente não gostava que eles faziam, e fica, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Quem é assim? Eu descobri esses dias que eu espirro igual meu pai. Um dia eu espirrei e me ouvi, eu falei, meu Deus, eu estou ouvindo meu pai espirrando. Por quê? Porque de tanto eu conviver naquele ambiente, eu adquiri hábitos, comportamentos que fizeram quem eu sou. Por exemplo, ninguém aqui tem curso sobre ser brasileiro. Não tem um curso, vamos ser mais brasileiros aqui, sentem, vamos aprender. Lá na Copa de 2014, a Alemanha ganhou 7-1, a partir de hoje vocês vão falar, todo dia é um 7-1 diferente. Ninguém ensina isso, simplesmente eu falo e as pessoas entendem, todo dia é um 7-1 diferente, aí todo mundo se lembra da Copa, daquela humilhação, onde você e eu estávamos sentados, achando que era replay, mas era mais um gol. Até doeu, né? Então, essa questão do arroz e feijão, por exemplo, ninguém ensinou que você tem que comer arroz e feijão todo dia, a gente simplesmente come, até porque é bom. Alguns dizem que o arroz é em cima do feijão, e vice-versa, há salvação para todos. Por exemplo, uma que talvez a galera mais jovem pegue, é o famoso fake Nery, né?
Eu não preciso explicar, todo mundo riu porque sabe o que é. E ninguém ensinou para vocês o que é isso. Aliás, eu tenho dúvidas sobre alguns pastores que estão tomando suco. Um braço tão aesthetic, né? Look at him, tô brincando. Então, a questão é que o processo é sempre sobre estar. O processo é sempre sobre ser. E o processo é sobre fazer. Porque cada vez mais, quando eu estou em algo, eu me pareço mais com aquilo. Eu sou. E por eu ser, eu começo a fazer mais daquilo. Isso é o processo que todo mundo passa. E no fim, a prática é a prática correta, viver como Jesus viveu. Mas o meio é sempre estar com Jesus. Quando eu estou com Jesus, eu me pareço com Ele. E por eu me parecer com Ele, eu começo a viver da maneira que Ele viveu. Não é possível fazer o que Jesus fez se nós não somos como Ele. Não é possível ser como Ele se eu não estou com Ele. É por isso que Jesus convida a gente para segui-lo. Para que a gente esteja com Ele. Mas nós não fazemos isso. Nós muitas vezes desejamos estar em outros ambientes ou com outras pessoas do que com o próprio Jesus. E isso acontece muito com a gente. Por exemplo, se a gente está nas redes sociais, aqui entenda o estar como algo onde eu invisto o meu tempo, onde eu contemplo, onde eu estou ali o tempo todo. Então, se eu estou na rede social, que é um ambiente de futilidade, de inveja, eu começo a criar dentro de mim comparação, ansiedade, depressão. Por quê? Porque aquilo em que eu estou me torna algo e eu começo a viver aquilo. Eu começo a sentir aquilo. Agora, quando eu estou com Jesus, aquele que é santo, eu começo a me transformar como alguém que é santo. E eu começo a viver uma vida de santidade. Quando eu estou com Jesus, eu sou aquele que é amor. E eu começo a ser transformado com alguém parecido com Ele. E eu me torno uma pessoa mais amorosa. Quando eu estou com Jesus, que é a paz que excede todo o entendimento, essa paz invade o meu coração. E aí eu começo a viver como alguém que tem uma paz que excede todo o conhecimento, que não importa a situação, eu continuo alegre. Quando nós abrimos lá em Gálatas 5, no versículo 22, que é uma passagem bem conhecida, Paulo ele vai falar com a gente sobre os frutos do Espírito, certo? Ele fala lá no versículo 22 o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Essa é uma passagem muito conhecida, porque as pessoas olham para o fruto do Espírito, tá vendo? Olha, você tem que ser alguém mais amoroso. Você tem que ser alguém mais alegre, cheio de paz, com paciência com os outros, mais amável. Só que o que Paulo está nos falando não é que nós temos que ser pessoas assim, porque eu e você não conseguimos. O que ele está falando lá no versículo 25 é: ande no Espírito. O mandamento que eu dou, a ordem que eu dou para vocês é andar no Espírito, porque quando vocês andarem no Espírito, o resultado vai ser o fruto. Não é que você não tem que ter mais amor, você tem que ter, mas você não consegue produzir isso. Você não consegue se esforçar, eu preciso amar mais. Não, nós nos esforçamos para estar com Jesus, que é o amor. E por estar com Ele, eu me pareço com Ele. E por me parecer com Ele, eu começo a amar melhor as pessoas. Então a ordem aqui, a única necessidade que nós precisamos é estar com o Espírito, estar com Jesus. De alguma forma, essa prática de estar com Jesus nos dá esse acesso de ser transformados à imagem dele. Você já deve ter ouvido uma história, uma frase falando assim: olha, se você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar momentos para que você seja mais paciente. Vocês já ouviram isso? Isso é meia verdade. Porque de fato Deus ele pode te dar momentos para testar a sua paciência. Mas a realidade é que se eu tiver um momento que eu preciso ser mais paciente, eu não consigo olhar para mim e falar: eu preciso ser mais paciente. Porque uma hora isso vai acabar. O meu esforço, a minha força de vontade, ela tem um limite. Porque vai chegar uma hora que essa situação vai se repetir e eu vou explodir. O movimento correto é quando a gente estiver numa situação onde eu olho e falo: eu preciso ter mais paciência, é chegar e falar assim: peraí, Jesus, você que é a paciência em pessoa, eu estou com o Senhor. E eu quero ser paciente.
mas eu preciso me transformar como o Senhor é. Então deixa eu ficar aqui com o Senhor e seguir o Senhor, até eu entender como o Senhor vive, e isso de alguma forma ser derramado sobre mim, para eu chegar nessa situação de novo e ser paciente, porque eu não consigo. Então sempre numa situação onde nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos, o nosso movimento é, peraí, deixa eu ir para Jesus, porque Ele sabe, eu não sei, para que eu me pareça mais com Ele, para quando eu voltar para a situação, eu viva como Ele viveu. Tem aquela frase, né, o que Jesus faria em meu lugar? Não tem? Vocês já ouviram isso? Se estiver numa situação difícil, sempre se pergunte. A minha resposta para essa pergunta, quando eu faço para mim mesmo é, eu não sei o que Jesus faria. Eu não sei. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar com Ele, para ver Ele, para ser como Ele, para quando eu estar nessa situação, eu falo, eu sei o que Jesus faria, porque eu estou me transformando como Ele. Eu sei exatamente o que Ele faria. É por isso que quando nós falamos sobre se parecer com Jesus, é muito mais relacionado a treinar e não tentar se parecer. Porque o meu treino não é me mudar para eu conseguir viver aquela situação da maneira correta. O meu treino é estar com Jesus. E cada vez mais eu vou treinando estar com Jesus, até o momento que aquilo ali é tão bom para mim que eu faço isso automático. Porque se eu tento, eu sempre vou tentar e nunca vou conseguir. Mas se eu começo a treinar a minha vida, e é por isso que a gente fala sobre disciplinas espirituais, cada vez mais eu estou com Ele, cada vez mais eu me pareço com Ele, e cada vez mais eu faço o que Ele fez. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos vencer pecados. Porque quando a gente quer vencer um pecado, na real, o que a gente faz? A gente tem ali uma ação, uma atitude que a gente não quer, a gente tenta não fazer. Não, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que parar de fazer isso. Quando na verdade é eu olhar para aquela situação e falar assim, eu nunca vou conseguir não fazer isso. Então peraí, eu vou para Jesus. Porque estando com Jesus eu me pareço mais com Ele. E aí eu vou voltar para a situação, aí sim eu vou conseguir não fazer mais isso. Porque era exatamente o que Jesus faria. Então, tudo está relacionado com quem nós devemos nos relacionar. Com quem nós devemos estar. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Olha só o que nós lemos em 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 18. Ele diz o seguinte, portanto todos nós, dos quais o véu foi removido. Ele está falando de mim e de você. Aquelas pessoas que tiveram as vendas dos olhos retiradas, que acreditam no Senhor Jesus como Salvador, podemos ver, ou seja, a partir do momento que nós vamos alcançados por Ele, nós podemos ter uma visão de quem Jesus é e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a partir do momento que os seus olhos foram abertos para quem Jesus é, você pode contemplar quem Ele é. E a partir do momento que você contempla quem Ele é, cada vez mais você vai se transformando em alguém parecido com Ele. Mas isso só é possível se eu estou vendo Jesus, se eu estou com Jesus, para que eu possa me parecer com quem Ele é. E interessante que ele fala no final, que isso é uma mudança gradativa, onde nós ficamos mais parecidos com Ele. Então, é olhar para Jesus e continuar olhando para Jesus, porque aos poucos eu vou me parecendo com Ele. Nós estamos falando aqui de uma jornada de vida, não é a jornada de um devocional de uma semana, não é a jornada de um jejum de um mês, nós estamos falando da vida inteira, eu estando com Jesus, para que eu me pareça com Ele, para que eu faça o que Ele fez. Quando nós olhamos Colossenses, ainda nessa ideia, né, no capítulo 2, no versículo 21, olha só o que nós lemos. Não mexa, não prove, não toque. Paulo está falando do que as pessoas dizem, né? As pessoas dizem, não mexa, as pessoas ficam dizendo, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desafios da natureza pecaminosa. O que ele está falando aqui é que você olhar para o pecado e ficar, eu não posso pecar, isso aí é um conhecimento humano que não vai te ajudar em nada, porque não tem a ver com isso. Tem a ver com que você, quando você vai para a pessoa que realmente pode transformar e ela te transforma e aí você volta para a situação e consegue viver ela de maneira diferente. Por isso que nada disso funciona para eu vencer um pecado, os desejos da minha carne.
Isso parece ser uma devoção, uma abnegação, uma rigorosa disciplina física, ou seja, isso parece algo muito nobre, de esforço físico, de eu não pecar, mas não contribui em nada. Porque quem vence é Jesus e nós precisamos ser transformados à maneira dele. E essa primeira parte deu para entender do que nós precisamos fazer, sim ou não? O que faltava na nossa equação para viver como Jesus viveu? Estar com Jesus, certo? Sim ou não, gente? Então, se eu olho para a minha vida e eu creio que eu sou de Jesus, e eu creio que eu posso viver algo que ele viveu e fazer as coisas que ele fez, mas eu não vivo assim, algo falta. O que falta? Estar com Jesus, certo? Eu preciso estar com Jesus para me parecer com ele, para eu fazer o que ele fez. Mas como nós estamos com Jesus? Como que nós encontramos com ele? Como que nós estamos no ambiente onde ele está, para que eu me pareça mais com ele e assim eu viva a vida que ele viveu? Se a gente olhar literalmente, não dá para encontrar Jesus, certo? Porque fisicamente ele não está aqui, sim ou não? Jesus, a não ser que você tenha uma experiência extraordinária de sentir Deus e a presença de Deus, como a gente já ouviu, mas isso são casos extraordinários. Normalmente a gente não consegue olhar e falar, Jesus está aqui. Não, isso não existe. Mas existe uma solução para isso. Em João, e agora não 1 João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, nós lemos o seguinte: Jesus ele estava falando com os discípulos, ele conta um pouquinho do que vai acontecer. Ele diz o seguinte: olha, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Durante muito tempo, eu tinha uma inveja santa dos discípulos, né? Eu olhava, assistindo The Chosen e falava, cara, deve ser demais ter vivido com Jesus. Sim ou não? Olhando assim, fala, cara, imagina ver a multiplicação dos pães, ele andando sobre as águas. Mas, eu e você temos um privilégio maior do que eles. Porque eles viram Jesus. Mas eu e você temos Jesus em nós. Eu e você temos Jesus conosco o tempo todo. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a nossa vida nos dá acesso a estar com Ele dentro de nós. Não só ao nosso lado, não só vendo, mas Ele em nós. Então, de acordo com Jesus, a maneira pelo qual eu posso estar com Ele é através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que está em mim, eu posso ter um encontro com Jesus. A questão é que nós não estamos conscientes disso o tempo todo. Certo? Você não pega um ônibus e você fica lá no ônibus indo para o seu trabalho ou para a sua faculdade pensando, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. A gente faz isso em raras ocasiões. Quando a gente está passando talvez por uma dificuldade, a gente lembra, é verdade, eu vou orar a Jesus aqui. Então, na maioria das vezes, eu e você não estamos conscientes dessa presença dele o tempo todo com a gente. Então, quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, nós estamos falando sobre treinar essa consciência de que ele está com a gente o tempo todo. Então, eu treino o fato de lembrar que Jesus está em mim. E eu posso ter acesso a ele todo o tempo. E isso aqui não é um convite para você se isolar numa montanha e ficar meditando como monge, tendo consciência de, Jesus está aqui, não. O que ele está falando é, enquanto eu vivo, enquanto eu como, enquanto eu vou para a faculdade, enquanto eu estudo, enquanto eu vou para o meu trabalho, eu tenho sempre aquela consciência de que Jesus está comigo, de que o Espírito Santo está sobre mim e eu posso acessar Jesus. Alguns vão chamar isso de contemplação, outros vão chamar, como o apóstolo Paulo, de orar sem cessar, de praticar a presença. Nós vamos chamar de disciplinas espirituais que nos levam à consciência de que Jesus está o tempo todo conosco. E o tempo todo ele pode falar conosco. E o tempo todo ele pode se comunicar com a gente pode se comunicar. Então não é uma questão de tentar, é uma questão de treinar. É por isso que as pessoas vão dizer, começa orando 10 minutos, depois 15, depois 20, você vai treinando a entrar nesse estado de consciência de que Deus, Jesus e o Espírito Santo estão o tempo todo com você. E como eu falei, treinar leva tempo. Quem é da área do esporte sabe que para você ficar muito bom e se destacar, você tem que ficar às vezes anos e anos da sua vida treinando alguma coisa específica. Então, nós só estamos falando da missão mais importante da sua vida.
Se nós estamos falando da missão mais importante da sua vida, que é se parecer com Ele, talvez seria algo que a gente devesse treinar mais. Amém? E por que isso é tão difícil? Por que é tão difícil a gente treinar, estar consciente da presença de Deus? Porque nós estamos falando de mudar completamente os nossos hábitos, a nossa agenda, os nossos valores, aquilo que é prioridade para a gente. É por isso que nós estamos nessa série, e mais uma vez eu vou repetir, de disciplinas espirituais, porque elas são a maneira pelo qual nós treinamos estar com Jesus, para que estando com Ele, eu me pareça com Ele, me parecendo com Ele, eu viva como Ele viveu. De alguma forma, a disciplina espiritual é esse caminho que me leva até a presença de Jesus, para que eu seja transformado por Ele. De alguma forma, a disciplina espiritual é aquilo que me faz me achegar até Ele. Por isso que o alvo não é ler a Bíblia. A Bíblia, gente, ela não santifica ninguém. Quem santifica é Jesus, mas quando eu leio a Bíblia, eu me encontro com Ele, e aí eu sou santificado. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço sobre quem Ele é, e aí eu sou santificado. O alvo não é jejuar, o alvo é eu jejuar para eu estar com o noivo. Porque o noivo não está mais entre nós, e nós jejuamos para encontrar com Ele. O alvo não é eu passar horas orando, o alvo é eu passar horas orando, porque é na oração que Deus fala comigo. O alvo não é eu confessar os meus pecados, o alvo é eu ser curado, para que eu me pareça mais com Ele. O alvo não é eu ficar em silêncio, meditando. O alvo é para que eu fique em silêncio, para que eu ouça somente a voz dEle e desligue as outras vozes que estão no meu ouvido. As disciplinas espirituais, elas são como esse carro que te leva para o médico, mas quem te cura é Jesus. As disciplinas espirituais são como os alicerces da casa que Jesus fala lá no final do Sermão da Montanha, que é colocado profundo e diante da tempestade a casa não cai, mas a rocha que segura esses alicerces é o próprio Jesus. As disciplinas espirituais são essas ferramentas que me levam até aquele que é santo, mas quem me santifica é Jesus. Isso significa viver uma vida inteira reorganizada para um alvo que é estar com Jesus. E aí eu quero que você responda essa pergunta na sua mente e sonde o seu coração. Se alguém pegar a sua agenda do ano passado, 2023, e olhar, ela vai conseguir perceber que em tudo que você fez havia uma organização com o objetivo de estar com Jesus, ou ela vai olhar para uma agenda que é qualquer outra agenda de qualquer outra pessoa? Ela vai olhar para uma agenda de alguém que é discípulo de Cristo, que entendeu que a coisa mais importante da vida dele é estar com Jesus, ou ela vai olhar e vai falar, poderia ser qualquer outra pessoa vivendo a vida dela, com os objetivos dela. O que acontece é que, na verdade, uma das desculpas mais comuns, eu não tenho tempo. Mas, na verdade, é tudo questão de prioridade, entender que aquilo é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, é estar com Jesus, para se parecer com Ele, para viver como Ele viveu. A maioria de nós, a gente sabe o que nós precisamos mudar, mas a gente não consegue. Por isso que o convite de Jesus é: venha e me siga, para você me ver, para você estar comigo, para você me contemplar, para que você seja transformado. Nós somos discípulos, seja de Jesus ou seja de qualquer outra coisa, mas você é discípulo de alguém. O discípulo, ele está com o seu mestre, seguindo a ele, vendo tudo que ele faz, para se parecer com ele, para fazer o que ele fazia. Se você faz coisas que Jesus não fez, ou você não consegue fazer aquilo que Jesus fez, a notícia é que nós temos sido discípulos de outra coisa. Se eu olho para a minha vida hoje, Felipe, e eu não consigo, em determinadas situações, viver como Jesus viveu, é porque eu ainda não estou passando tempo suficiente com Ele, para eu ser transformado como Ele, para eu viver como Ele viveu. Ainda existe na minha agenda momentos onde eu estou sendo discípulo de outra coisa, e não discípulo do Mestre. John Comer vai dizer que o estilo de vida de Jesus é o caminho para a vida de Jesus. Se a gente olha para a vida de Jesus nos evangelhos, nós vemos que Jesus tinha uma agenda toda organizada para praticar disciplinas espirituais e estar com o Pai, porque ele sabia que a vida dele dependia disso. Então as disciplinas espirituais que nós vamos compartilhar nessa série, elas são todas baseadas no estilo de vida que Jesus teve, nos ensinos que Jesus compartilhava e na missão
e no ministério de Jesus. Então não foram coisas retiradas do nada. A partir do próximo sábado, nós vamos entrar nas disciplinas mesmo. E nós vamos começar falando sobre comunidade. Depois a gente vai falar sobre oração. Depois a gente vai falar sobre solitude e silêncio. Depois a gente vai falar sobre jejum. Depois hospitalidade e evangelismo. Leitura bíblica. Descanso. Essa eu quero ver. Descanso. Não fazer nada. Largar o celular por 15 minutos e ficar no ócio, sentado no seu sofá em qualquer outro lugar. Simplicidade e generosidade. Existem várias outras disciplinas, tá? Se a gente olha para a vida de Jesus, ele nos ensina outras disciplinas, mas nós escolhemos essa porque para a gente faz mais sentido no momento que nós estamos vivendo. E a ideia é que cada palavra que fale sobre uma disciplina, ela tenha no final algo prático para você aplicar naquela semana sobre aquela disciplina. Porque nós entendemos que a disciplina é esse caminho pelo qual eu encontro Jesus e estou com Ele, para que eu seja transformado e para que eu viva o que Ele viveu. E uma coisa que me vem à mente quando eu releio sobre isso, e talvez você também que já tentou praticar algumas disciplinas, por exemplo, para mim uma das disciplinas mais desafiadoras é descanso. Essa para mim é uma das mais desafiadoras. Outra, oração. Nossa, jejum de boa, leitura bíblica de boa, agora me põe para orar 5 minutos, em 1 minuto eu já estou pensando no trabalho que eu tenho que entregar, em coisa que eu tenho para fazer. Então assim, eu já tentei viver isso, mas por que é tão difícil para a gente ter uma vida de disciplina espiritual? Primeiro, porque elas não nos dão resultado imediato. Nós estamos falando de uma vida inteira disciplinando a encontrar com Jesus, e aos poucos a gente vai se parecendo mais com Ele. Então por ela não nos dar um resultado imediato, tipo assim, eu quero alguma resposta, eu quero mudar diante de uma situação, eu vou, oro 15 minutos, volto para a situação e a coisa não acontece, eu falo, pô Jesus, orei 15 minutos já, não é possível que eu não conseguia fazer diferente aqui. Porque a gente sempre fica na expectativa, até por causa do momento que nós estamos vivendo, da era que nós estamos vivendo, de que eu fiz um devocional de manhã, eu já estou poderoso. E pronto. Mas nós estamos falando de uma vida inteira treinando estar com Jesus, de disciplinas espirituais que nos levam até Ele. E a outra coisa que é tão difícil é porque elas constroem algo que ninguém vê. Ninguém vai ver você orando no seu quarto, ou lendo a Bíblia, ou jejuando. Então, por não parecer, para a gente é muito difícil. Porque é muito mais legal quando a gente faz coisas que pessoas estarão vendo que a gente realmente é discípulo de Cristo. Para finalizar, quando nós olhamos para João 6, Jesus está numa grande conversa sobre o que as pessoas deveriam fazer. Ele está conversando com os discípulos dele, está conversando com outras pessoas, ele está conversando com os mestres da lei. E uma das coisas que Jesus fala ali é que as pessoas precisam se alimentar dele. É óbvio que ele não está falando de algo literal, ninguém ia comer a carne de Jesus. Mas ele está falando, olha, existe algo em mim, que se você vier até mim, você vai ser completamente satisfeito. Você não vai sentir mais fome, você não vai sentir mais sede, você não vai sentir mais desespero, você não vai sentir mais ansiedade, você não vai sentir mais esse vazio que está no seu coração, você não vai sentir mais esse turbilhão de coisas que não fazem mais você dormir à noite. Se você vier a mim, você vai ser completamente satisfeito em tudo. E Jesus está falando isso, e aí lá no versículo 66, olha só o que acontece. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Jesus está fazendo essa mesma pergunta para mim e para você agora. Ele está falando, olha, eu sou o único que pode satisfazer. Eu sou o único que pode preencher aquilo que você mais precisa. Eu sou o único que pode te dar identidade. Eu sou o único que pode fazer com que você seja realmente quem você foi criado para ser. Eu sou o único que pode te transformar na pessoa que você deve ser. E eu estou te convidando, a partir das disciplinas espirituais, me encontrar. Será que você vai conseguir fazer isso? Ou você vai ser um desses que me abandonam porque é muito difícil? Será que nós vamos ser esses que vão embora? Será que nós somos esses que talvez a gente até inicia uma disciplina espiritual e ao longo do processo olhar e falar assim, não, mas isso aqui não faz sentido, não está dando resultado nenhum. Será que nós vamos ser esse que vamos olhar para as disciplinas espirituais e tentar encaixar na agenda e olhar e falar, eu acho que não vai dar,
Acho que não vale a pena reorganizar toda a minha vida para praticar isso. Até porque isso aqui não vai me dar mais dinheiro, não vai melhorar minha carreira, não vai me dar mais inteligência, não vai me ajudar nos meus negócios, nos meus estudos, no meu concurso que eu vou passar, no meu trabalho. Isso aqui não vai me ajudar. Eu acho que não faz sentido reorganizar toda a minha agenda para colocar essas disciplinas. E sabe o que é pior? O pior é que, estatisticamente falando, a maioria de nós, a gente vai estar nesse grupo, que ao longo do tempo vai olhar para as disciplinas e falar, disciplinas espirituais, e falar assim, olha, acho que não faz tão sentido continuar com isso ou com aquilo. E isso é terrível. Só que quando nós continuamos o versículo 68, respondeu Simão respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Eu realmente oro para que eu e você sejamos essa segunda pessoa. De olhar e falar, cara, é muito difícil. Reorganizar minha agenda, acordar mais cedo, eu já acordo cedo, ou dormir mais tarde, ou abrir mão de assistir alguma série, algum filme, ou sair com as pessoas, ou jogar algum jogo. Abrir mão disso, eu sei que é difícil, Deus, mas para onde eu vou se não para o Senhor? Para onde eu vou? Não faz sentido. Se eu não estiver com o Senhor, qualquer outra coisa que eu ganhe não faz sentido, porque nós estamos falando de uma vida de ser discípulo do Senhor, onde eu te sigo, para eu saber o que o Senhor fez, para me parecer com o Senhor, para eu viver como o Senhor viveu. E nessa longa caminhada dessa série que nós vamos ter, esse é o nosso primeiro convite. É o primeiro degrau que nós queremos que todos nós andemos, né? Que a gente avance, que é olhar e falar assim, olha, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, vai ser muito desafiador, mas para onde eu irei se não para o Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Para que assim a gente possa estar com Ele, permanecer com Ele, ser como Ele, fazer o que Ele fez. Eu desejo, daqui depois dessas disciplinas, e daqui a alguns anos, para aqueles que permanecerem nessas disciplinas, que de fato a gente continue nesse alvo, de fato realizar as mesmas obras que Jesus fez, porque esse é o objetivo. E gente, é isso que o mundo está esperando. Eu sou igual aos outros quando eu estou em dia com as minhas séries, mas eu sou completamente diferente dos outros quando eu estou diante de uma situação e está todo mundo terrivelmente desesperado e eu estou com uma paz que vem sobre mim, com uma alegria que vem sobre mim. Ou eu estou diante de uma situação onde eu posso orar pelas pessoas e a minha oração vai transformar aquele ambiente e transformar a vida de pessoas. É isso que as pessoas querem olhar para a gente e ver pessoas vivendo como Jesus viveu. Chega de tentar ser original, gente, não existe essa. Já existe uma cópia para a gente ser. E a gente só tem que imitar. Como que eu imito? Estando com Ele, para saber o que Ele fez, para ser como Ele, para viver como Ele viveu.